Olá, empreendedores do capital humano, está no ar Proseando com Marcos Terra, o seu programa focado na valorização do capital humano. E hoje estamos recebendo uma pessoa assim, pensa numa pessoa de muito conhecimento, um coração gigante, Marcos Noronha, grão-mestre adjunto da loja maçônica, que vai falar muitas coisas para nós, sobre dúvida para muitos de nós que somos leigos, o que é a maçonaria. Voluntários, vocês são especiais para o nosso programa. Sem a contribuição de vocês, não conseguimos dar continuidade a esse trabalho. Mas a primeira contribuição é: se inscreva no canal, toque o sininho, faça comentários, pulveriza, como fazem as boas abelhas, pulverizando o mundo afora. E vamos que vamos! Oh, yeah! Vamos que vamos! Olá, Marcos Noronha. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade sempre de conversarmos. E falar de um tema tão importante que é a maçonaria, para muitas pessoas que são leigas. Né? Dialogarmos, levar algum tipo de informação para aqueles que desejam, no aspecto amplo, mas especificamente, no caso hoje, falando um pouquinho sobre a nossa ordem maçônica, uma ordem universal muito antiga. Então é um prazer estar aqui, agradecemos o seu convite, o seu carinho, sua atenção de recebermos e também espargir essa informação, esse conhecimento para todos que desejarem. E antes de falarmos sobre maçonaria, qual é a história do Marcos Noronha? Nasceu em Brasília? Marcos Noronha é um pouquinho mais velho do que Brasília, né? Brasília... Estamos completando nesse mês 62 anos e Marcos Noronha 67. Jovem, espírito jovem. Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Meus pais, minha mãe era da região, meu pai é do sul de Minas. Noronha, né? Família Noronha do sul de Minas. E vim para Brasília em 1985 com a minha companheira, minha esposa. Minha namorada, 51 anos, esposa um pouquinho menos, porque a gente era adolescente. Grande. Tem 2 filhos, Luciana e Eduardo. Temos 6 netos, Bianca com 17 anos, e Rafael, Henrique, Gabriel, Mateus e Camille. Então, Marcos Noronha formou-se. Primeira formação em engenharia civil, há 44 anos, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez uma especialização na área de tecnologia de concreto em Lisboa, Portugal, em 83, 84. Depois, ao ingressarmos na Receita Federal como auditor fiscal, optamos por fazer um novo curso superior, o de Direito. Somos pós-graduados em Direito Tributário, mas atualmente já estamos aposentados da nossa atividade, hoje advogado, né, e trabalhando muito dentro da nossa ordem maçônica, a qual eu entrei há 33 anos. Por isso, hoje, além dos vários trabalhos maçônicos, o maçom é feito para servir. Então, nós vimos servindo a nossa ordem, ou servindo a humanidade por intermédio da ordem há 33 anos. E agora, como grão-mestre adjunto, então a obrigação de servir aumenta, a responsabilidade aumenta. A gente brinca com, e aí eu passo essa informação para todos, nós temos a nossa vestimenta de maçom, que são chamados de paramentos, ela é destacada pelo cargo. Mas a gente diz que destaca para mostrar que a gente tem mais responsabilidade em servir do que os outros. Então esse é o nosso objetivo e, sinteticamente,
a pessoa Marcos Noronha. Certo. Eu vou pedir a dona Coruja, ela acabou de piar aqui no ouvido, para mostrar o templo para nós, o templo maçônico. Dona Coruja, libera aí para nós a imagem do templo maçônico. O que você sente, Marcos Noronha, quando vê a sua casa de trabalho? Olha, quem tem a oportunidade de entender, de entrar num templo maçônico e entender os símbolos, tudo que traz, realmente é uma emoção. E muitas vezes a gente se depara com pessoas, sejam homens, sejam mulheres, que nunca entraram num templo maçônico e se deslumbram, porque desde a entrada a gente olha o chão está trazendo, né, quadrados brancos e negros, né? É um chão mosaico. Por quê? Mostrando a dualidade. Para dar um exemplo. Nós temos as colunas zodiacais, nós temos, evidentemente, que a gente pratica, né, dentro da maçonaria, diferentes ritos. Alguns templos de um rito são mais ornamentados com símbolos e outros menos, mas todos trazem uma simbologia grande. E ali, nós, ao adentrarmos, as três grandes luzes da maçonaria são a representação do grande arquiteto do universo, que muitos de nós chamamos Deus, mas a gente, entre os maçons, há pessoas de todas as seitas e crenças religiosas. Então, nós damos o nome de grande arquiteto do universo para ter ser essa associação ecumênica e agregar pessoas de qualquer seita, de qualquer crença. Então, a outra simbologia, a outra luz, é o compasso, que representa a espiritualidade, e outro esquadro, que apesar de representar a matéria no seu aspecto de retidão. Por isso estamos ali com um ângulo reto, onde você tem sempre que esquadrinhar tudo, e o ser humano, o homem maçom, representa a pedra bruta que ele tem que trabalhar no seu templo interno. Então a gente, ao entrar em um templo, por mais inúmeras vezes que a gente o faça, a gente sempre sente uma emoção muito forte, porque ali está a presença do grande arquiteto do universo. Muito bonito. Marcos, eu sugiro começarmos com as perguntas, porque vai desdobrando. A primeira, eu sorri tanto com essa pergunta, é uma irmã nossa aqui, Maria de Oliveira, de Brasília. Maria de Oliveira, gratidão. Olha a pergunta que ela faz. A maçonaria é uma religião, uma seita, que se pode ser frequentada só por homens? Até onde eu sei, todos são muitos trabalhadores. Coisa boa, né? Trabalhadores bem de vida, ou vivem em abundância. Em sua maioria gostam de ajudar o próximo. É assim mesmo? Maria, muito obrigado pela sua pergunta. É muito pertinente. Então vamos fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, um pouco eu já falei na apresentação anterior. A maçonaria não é religião. Ela não tem nenhum tipo de ligação como seita, como crença, mas ela é religiosa. E qual que é a diferença? A religião é aquela que tem um aspecto formal, tem as suas diretrizes, as suas normas, algumas até seus dogmas. A maçonaria é adogmática. Então ela não é religião, mas ela é religiosa porque, se nós buscarmos a etimologia da palavra religião, do latim vem religare. Religare é ligar. Ligar a quem? A Deus. Ligar a um ente superior, a um ser supremo. Então é religiosa nesse sentido. Por isso a maçonaria trabalha muito o aspecto espiritual. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática. Por que é iniciática? Porque aquele que entra passa por um cerimonial de iniciação. E ela também é filosófica, filantrópica, evolucionista e progressista. Pois não? Então, eu vim do interior do Maranhão e não tive, brincando com você, não tive um tio
para falar tão bonito que é a maçonaria, porque a informação que eu tive foi uma informação deturpada. De um lado, do lado direito, a loja maçônica, e do lado esquerdo, a igreja batista. E desde pequeno eu vim do terror psicológico. Tá vendo o barulho das espadas? Estão matando bode ou estão bebendo sangue de criança. E os evangélicos, ou o crente, como se falava na época, né, vão tudo pro inferno. E você pensa que é fácil tirar isso? Esse terror psicológico da cabeça? Não podia ver um homem de preto, porque o homem de preto era o bode, literalmente, né? E aí? Olha, continuando, inclusive, a resposta, né, para a senhora Maria de Oliveira. Isso. Veja bem, a maçonaria, como eu dizia, ela é essencialmente iniciática, e entre os fins da maçonaria, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas ela, além disso, entre outros objetivos, ela proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Ela é espiritualista. E espiritualista quer dizer a ligação com um ser supremo. Nós temos realmente a maçonaria, dentro da tradição, dentro do que vem, ela só admite homens, pessoas do sexo masculino. E isso, a maçonaria é considerada regular. A maçonaria que tem uma ligação com aquela que é considerada a loja-mãe, né, do nosso universo, que é a Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, essa é a realidade. Mas o fato de ser assim não quer dizer, sob hipótese alguma, que nós não respeitamos, que é outro dos objetivos, a família, a mulher, e com um papel importantíssimo. Nós realizamos, além das sessões ritualísticas, que são privativas de maçom, as sessões chamadas públicas, magnas públicas. Por exemplo, vamos ter uma comemoração da independência do Brasil. Então, isso pode ser feito uma sessão magna pública, onde as senhoras entram. Qualquer um que entrar vai ver num determinado local, que nós chamamos de um pequeno altar, a Bíblia aberta. Nós nunca iniciamos nenhum trabalho sem antes invocar o grande arquiteto do universo. E ao terminarmos, fazemos um agradecimento. Então, esse é um dos mitos que tem na maçonaria, que a maçonaria é coisa do diabo. Não, a maçonaria é coisa de Deus, é coisa de amor, é coisa da prática, da fraternidade, da ajuda ao próximo. Eu já ouvi umas histórias, por exemplo, um jovem maçom que entra na maçonaria, mas ele é da religião judaica. Ele não pode chegar no grau máximo, porque ele não vê Jesus como... Existe isso? Não, isso aí pode ser uma questão de foro íntimo. Certo. Nós não temos, a maçonaria, existem ritos, como eu dizia, que são mais cristãos, porque seguem a Jesus. Sim. Né? Nós temos algum tipo de ensinamento onde a gente, vamos dizer assim, no aspecto da maçonaria espírito, nós cultuamos uma cripta onde está Buda, onde está Jesus, onde está Hermes Trismegisto, onde está todos esses considerados filósofos e avatares que passaram pelo planeta Terra, independente de religião. Então, não existe isso. Eu gostaria de encerrar ali, falar um pouquinho mais para a senhora Maria de Oliveira, que ela falou que onde tem homens abastados. Então, para entrar na maçonaria, uma pessoa, normalmente ele entra, a regra é alguém convida alguém. Então eu chego e falo, Marcos Terra, eu vejo em você um perfil maçônico, você gostaria de entrar? Aí você fala, o que é a maçonaria? Eu vou te explicar mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Aí você fala, achei interessante, quero aprofundar um pouquinho mais nisso. Aí, tá bom. O que eu preciso para entrar na maçonaria? Primeira coisa, ser livre e de bons costumes. É claro que essa questão de bons costumes, nós podíamos dizer que é um pouco subjetiva. No objetividade, você pesquisa, você deve na praça, certidões, ele tem certidões negativas na justiça. Uma pessoa que teve transitado e julgado um crime,
não pode entrar na maçonaria. Quer dizer, vamos usar uma linguagem popular. Para ser maçom tem que ser ficha limpa. Então, isso primeiro, ser livre, e aí a gente pode interpretar. Por que livre? Quando lá no passado um escravo não podia ser maçom. Hoje nós não temos escravidão mais, felizmente, mas a escravidão do pensamento, então o maçom tem que ser livre. Ele vai respeitar a hierarquia, vai ter disciplina, mas ele não vai deixar que alguém imponha seus pensamentos, ordens com tirania, com despotismo sobre ele. Então, livre de bons costumes, primeiro requisito. Segundo, crer em Deus, crer em um ente superior, senão ele não entra. Não, eu não creio, eu sou ateu, não entra. E o terceiro, se for casado, ou se tiver uma companheira, casado de acordo com as leis nossas hoje, você tem a situação de união estável, essas coisas todas, então a companheira tem que aceitar, tem que estar de acordo. Por quê? A maçonaria não prega o respeito à família, não acabei de falar isso. Como é que uma pessoa vai entrar se a companheira é contra? Vai gerar problema familiar, não entra. Evidentemente que se tiver uma pessoa que ainda é jovem, vive com os pais, o pai ou a mãe não concorda, também não entra. Então esses são os requisitos. Não existe nenhum requisito financeiro. O requisito financeiro que existe é que a pessoa, para entrar, ele não pode ter uma condição que se ele entrar, porque nós vivemos no planeta Terra, nós precisamos dos recursos materiais. Veja que a maçonaria não abdica dos recursos materiais, fala da prevalência do espírito sobre a matéria, não da eliminação da matéria. Nós precisamos de carro, nós precisamos de água para beber. Para beber. Nós precisamos de recursos materiais. Então, para entrar, alguma despesa há. A maçonaria não tem bens, a maçonaria não tem arrecadação de recursos. Então, a arrecadação é, na verdade, uma distribuição entre os maçons. Então, ele vai ter que arcar com alguma despesa, não é alto. Mas se isso for prejudicar a família, for comprometer o bem-estar da família, ele não pode entrar. Então nós temos maçons de todas as classes sociais, de todo o tipo de nível socioeconômico, de cultura. Temos maçons que são verdadeiros sábios, mas sem um conhecimento formal, sem um conhecimento acadêmico. Não é a exigência. Então, maçonaria não é religião, é religiosa e não existe esses requisitos. E a questão de ser só homem é que vem da tradição maçônica e até hoje isso é respeitado. Tranquilo. Vamos lá, segunda pergunta. Os pensadores da Revolução Francesa tiveram influência dos maçons para derrubar a monarquia e criar o Estado laico? É o Cláudio William, de Brasília. Teve influência? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Evidentemente que teve. Mas é importante a gente fazer uma distinção. Alguns eventos da história brasileira e fora do Brasil, estrangeira, a maçonaria participou ativamente. No caso da Revolução Francesa, não houve participação da maçonaria como instituição. Houve participação de maçons, mas, a bem da verdade, maçons dos dois lados, os que eram contra e os que eram a favor. Então, a queda da Bastilha, que foi 14 de julho de 1789, se a minha memória não falha, ela teve uma importância, ela significou para todo o mundo, para toda a sociedade, um passo muito importante na evolução. Mas havia maçons que estavam favoráveis e trabalhando pela revolução e outros não. E aí tem uma coisa interessante, a maçonaria, conforme eu disse há pouco, tem como fins supremos a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que era a tríade da Revolução Francesa. Muita gente pensa que a Revolução Francesa, ou aqueles que trabalharam na Revolução, que foram os operadores verdadeiros, usaram ou aproveitaram e trouxeram essa tríade da maçonaria. E foi o contrário, a maçonaria que trouxe essa tríade da Revolução Francesa. Então, nós podemos considerar que, por exemplo, a maçonaria francesa tem uma importância muito grande na maçonaria brasileira.
seria como se fosse uma mãe espiritual da maçonaria brasileira. Nós temos o rito mais praticado aqui no Brasil, isso é um detalhe, mas assim, ele é um rito que vem de origem francesa. Então, isso foi importante. Então, tanto a maçonaria francesa como a brasileira adotou esse disco, essa tríade da liberdade, igualdade e fraternidade como os fins supremos da maçonaria, e não como princípios. Tá certo. Vamos à próxima pergunta. Muitos dizem que a princesa Isabel foi pressionada a assinar a Lei Áurea para libertar os negros da escravidão e que nos bastidores estava a maçonaria. Foram, de fato, os maçons os responsáveis pelo fim da escravidão no Brasil? Ícaro Pessoa, gratidão, Brasília. Brasília está bombando aí, né? Então, veja bem, aproveitar, vou avançar um pouquinho nessa história. Nós temos potências diferentes no Brasil. Depois a gente fala um pouco. Mas a mais antiga, é a que eu pertenço, é o Grande Oriente do Brasil. Ele completa, dia 17 de junho deste ano, 200 anos de fundação. É a instituição considerada do terceiro setor mais antiga do Brasil. Só tem 3 instituições mais antigas, mas nenhuma do terceiro setor, né? É a Casa da Moeda, o Banco do Brasil e o Museu Nacional, que quando Dom João VI criou 2, né? O Museu Nacional e o Banco do Brasil, mas não era com esse nome. Então, a mais antiga é o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, ele teve a fundação idealizada por 2 grandes maçons, José Bonifácio e Gonçalves Ledo, e trabalhou a independência do Brasil. Isso não está na pergunta, mas e por isso, e não por acaso, que foi fundado dia 17 de junho de 1822, a independência 7 de setembro de 1822. Dom Pedro foi admitido na maçonaria, virou o grão-mestre da maçonaria, mas por problemas que não vêm ao caso aqui, não está no objeto da nossa conversa de hoje, em final do próprio ano de 1822, em outubro, ele suspendeu os trabalhos, não fechou o Grande Oriente, mas suspendeu os trabalhos do Grande Oriente, que acabou sendo retomado quando ele foi para Portugal. Ele foi para Portugal em abril de 1831 e em novembro de 1831 passou a funcionar. E imediatamente o Grande Oriente do Brasil, que sempre esteve voltado para as atividades sociais, patrocinou a causa da abolição da escravatura. Então, arrecadava dinheiro, autorizava despesas para alforriar escravos. E então isso foi um movimento, sim, da maçonaria do Brasil. Agora, não vou dizer que houve uma pressão, talvez, como foi dito, em cima da princesa Isabel, mas sim num contexto político da época. Perfeito. A independência dos Estados Unidos teve influência da maçonaria? Percebemos vários símbolos maçônicos por lá, inclusive no dólar. Dinho Gomes, de Brasília. Valeu, Dinho. Outro brasiliense aí, né? Realmente, a maçonaria teve uma importância muito grande na independência dos Estados Unidos. Isso já vinha ocorrendo no mundo, tanto que nós temos assim o histórico da independência dos Estados Unidos, uma relevância, né? O primeiro presidente, George Washington, era maçom, né? E o seu vice também era maçom. A participação na independência dos Estados Unidos, não sei se todos sabem, teve a participação de 56 homens. Você calcula quantos maçons tinham entre esses 56, meu querido amigo Marcos Terra? Mas todos? Não, 50. 50 maçons. Então, se a gente olhar... Influência grande, não? A Declaração da Independência não é um documento maçônico dos Estados Unidos, não é um documento maçônico, mas tem termos maçônicos. Sim. Mas a Constituição é. Pouca gente sabe que ali, quando foi feita a pedra fundamental, né, do Capitólio, em Washington, hoje Washington, né, foi feito por George Washington, e quando ele foi tomar posse, ele estava usando
aquilo que é a ferramenta de um maçom quando dirige uma sessão, que a gente é tipo um martelo, que a gente chama de malhete. Ele estava usando um avental maçônico e esse malhete era de uma loja maçônica. Esteve presente o grão-mestre dos Estados Unidos. Então a maçonaria teve uma participação relevante na independência dos Estados Unidos da América. Muito bem. Bom, pergunta que eu fiquei muito curioso. O codificador do espiritismo, Allan Kardec, era maçom? Felipe Rocha de Brasília, gratidão. Outro de Brasília. Possivelmente o Felipe Rocha. Aliás, nós temos um neto de um irmão maçom que é Felipe Rocha. Eu não sei se é o mesmo. Talvez seja o mesmo, hein? Sempre essas perguntas pela rede social, né? Eu não sei se é o mesmo. Veja bem, eu também sou espírita. Então eu convivo também com sou até palestrante espírita, além de maçônico, e essa questão sempre surge no meio espírita. Existe uma questão muito interessante, né? Allan Kardec, que era o pseudônimo que ele adotou para cumprir a missão que lhe foi dada de codificador ou de coordenador da doutrina espírita, ele chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era um professor, pedagogo, poliglota, cientista. Então ele tinha qualificações muito no aspecto intelectual, no aspecto cultural. Ele fazia traduções, escreveu uma ortografia francesa. Então, pessoa relevante. O que dizem, e aí nós temos aqui um dos maiores maçonólogos no Brasil, escritores, faleceu em 2004, chamado José Castellani, era médico. E ele pesquisava a fundo as questões maçônicas. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele não morava em Brasília, mas eventos que ele esteve em Brasília, conversar, e sei que ele pesquisou se Kardec tinha sido maçom ou não. Ele recebeu uma informação da Grande Loja da França que Kardec teria sido iniciado maçom. Mas não existe nenhum documento comprobatório. E assim, só para concluir, nós sabemos que, do mesmo jeito que a maçonaria é dogmática, não é uma seita, a doutrina espírita, quando surgiu, também foi com esses preceitos. O Leon Denis, que foi o seguidor, que deu continuidade ao trabalho de Kardec, disse que a maçonaria, o espiritismo, a doutrina espírita, não segue nenhum tipo de forma dogmática, ela está com base nos princípios morais, na conduta, na prática do bem, do amor ao próximo, etc. E são os mesmos princípios da maçonaria. Então acreditamos isso, quer dizer, não existe um documento que comprove que Kardec foi maçom, mas a Grande Loja da França respondeu a José Castellani que ele teria sido iniciado. Muito bem. O que são potências maçônicas? Agora, lá do seu estado, nosso amigo César Prado, de Uberaba. Potência é exatamente aquela estrutura maçônica que tem esse funcionamento. Muitos chamam a potência de obediência. Há outros que dizem que a potência é aquela que tem um caráter nacional. Então, por exemplo, a Grande Loja Unida da Inglaterra, que eu citei há pouco, é uma potência maçônica. O Grande Oriente do Brasil é uma potência maçônica. Alguns falam obediência, outros têm a tendência de dizer que a potência tem essa amplitude no território nacional e a obediência num território regional, ou estadual, ou municipal, né? Então, isso que é uma potência e que regulamenta o funcionamento dentro daquele espaço geográfico que lhe compete. No Brasil, nós podemos dizer que temos 3 potências consideradas regulares. Por quê? Porque tem o reconhecimento internacional. É o Grande Oriente do Brasil, que é o mais antigo,
que tem uma estrutura de funcionamento semelhante ao Estado brasileiro, é uma federação, né? Ou seja, nós temos o poder central, temos nesse poder central executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, e em cada unidade da federação nós temos o Grande Oriente. Nos estados, o Grande Oriente estaduais, no Distrito Federal, o Grande Oriente Distrito Federal, desde que eu hoje sou, com muita honra, o grão-mestre adjunto. E temos a Comab, que é uma confederação maçônica, não é uma federação, que congrega orientes que na época da sua criação foi considerado independentes, ou seja, eles não têm uma vinculação a um poder central, eles são independentes, mas tem essa confederação. E a outra, que é chamada CMSB, Confederação Maçônica Simbólica Brasileira, que congrega as grandes lojas, uma em cada unidade da federação. Perfeito. Bom, próxima pergunta de novo lá de Uberaba, terra do Chiquinho, né? Como a maçonaria vem trabalhando para aumentar sua adesão diante das mudanças sociais do século XXI? Nosso irmão César Prado, de Uberaba. Muito obrigado, Célio. Inclusive, só complementando, a Brasília também veio, a Cátia de Brasília, ela pergunta justamente essa mesma questão dessas mudanças, né? Como é que a maçonaria está conseguindo lidar com isso? A adesão mesmo dos jovens para entrar dentro da maçonaria. A maçonaria, de um modo geral, ia respondendo pelo nosso Grande Oriente do Brasil, ao qual eu pertenço, tem tido um cuidado, uma cautela e uma atenção muito grande com essas mudanças e evoluções que vêm ocorrendo. Hoje podemos dizer que o Grande Oriente do Brasil é uma instituição totalmente informatizada, totalmente avançada no tempo, inclusive quando se participa de reuniões maçônicas, de encontros internacionais com as potências estrangeiras, eles ficam impressionados com o avanço que o Grande Oriente tem. O Grande Oriente, por exemplo, no âmbito da ISO 9000, ele tem várias e diferentes certificações. Então, nós estamos trabalhando com o seguinte pensamento: inovar para crescer. O crescimento vem com essa inovação. Há pouco, por exemplo, eu disse que, em regra, para alguém ser maçom tem que ser convidado por outro. O que nós adotamos aqui, inclusive já tinha sido adotado há mais tempo pela Grande Loja Unida da Inglaterra, a chamada... Uma pessoa tem vontade de ser maçom, mas nunca ninguém o convidou. Então, se entrarmos hoje no site do Grande Oriente do Brasil, tem lá como ser maçom. Então tem explicações do que é a maçonaria, aí fala assim: você concordou com isso? Você está de acordo? Então entra aí e fala que gostaria de ser maçom. Então ele vai responder as questões, vamos dizer, se ele é do Maranhão, então isso vai lá, o Grande Oriente do Brasil vai mandar isso para o Grande Oriente do Maranhão, que vai destinar. Quer dizer, não quer dizer que ele vai ser aceito, quer dizer que já iniciou algum tipo de procedimento para ele poder ser um candidato, para depois ser maçom. Então, são evoluções. Considero, meu querido Marcos Terra, eu não sei se pouca gente se atenta, claro que quem não é maçom muito menos, ao logo, né? Ao logo do Grande Oriente do Brasil. Nós temos uma expressão latina que fala assim: nueve sed antiqui, nova porém antiga. O que quer dizer isso? Nós seguimos a tradição, mas sempre com foco na evolução e no futuro e na necessidade de adaptação. Muito interessante. Então, o que precisamos e temos buscado fazer é trazer essa mentalidade jovem, né, para dentro da maçonaria. Isso não é uma mudança fácil, isso é uma etapa, processo, mas todos os dirigentes maçônicos, em particular o nosso grão-mestre geral, que é o soberano irmão Múcio Bonifácio Guimarães, coincidência, o mesmo sobrenome, né, do Bonifácio lá atrás, focado muito nesse trabalho. Então essa é
a forma com que nós vimos trabalhando. Mudar para crescer, talvez não, mas inovar para crescer. Eu lembro que o César Prado ele falou que lá em Uberaba a crise maior está entre os Rosa Cruz, porque os jovens estão, né, não estão querendo entrar, conhecer aquele processo todo. Bom, a última pergunta do César de Uberaba. Do seu ponto de vista, chegará o dia em que todas as lojas serão mistas? Olha, ele falou, meu ponto de vista, né? A gente dá opinião pessoal é um pouco complicado, não é fácil. O que a gente pode dizer é isso que a gente respondeu na questão anterior. Ou seja, a maçonaria tem um foco e o mundo vai mudando, vai crescendo, vai evoluindo, e questões que, por exemplo, no passado, nós como já temos não é muito, mas 33 anos de maçonaria, a gente via o seguinte, que era muito comum, né, uma pessoa entrar e nem falar nada com a esposa. Não sabia, a esposa não tinha conhecimento nenhum do que era a maçonaria. Hoje isso está muito diferente. Para você ter uma ideia, meu querido Marcos Terra, há poucos dias atrás, uns 2 meses, um mês e pouco, nós recebemos uma senhora no Grande Oriente do Distrito Federal, que tem até a alcunha, né, o pseudônimo de princesa. Ela é de Filipinas, porque ela faz ações sociais pelo mundo. E o grão-mestre, nós a recebemos, junto com uma outra pessoa de uma instituição, no templo maçônico, sem nenhuma formalidade maçônica, foi até durante o dia. E o grão-mestre me pediu para eu falar o que era a maçonaria para essas pessoas. Cunhadas presentes, ou seja, o que é cunhada? Se eu sou da maçonaria, todos os maçons são meus irmãos, a esposa dos irmãos são cunhadas. Nos pediu para dar uma palestra, vamos fazer agora dia 11, para as cunhadas. Nós temos no âmbito da maçonaria a fraternidade feminina, que no âmbito do GOB chama Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. É presidida pela esposa do grão-mestre geral, e em cada unidade da federação tem uma e cada loja pode ter a sua. Muito bom. Então, a gente fazer esse trabalho. Então, a evolução, o contato, a participação da mulher, que sempre foi importante, ou deveria ter sido, a minha em particular me ajuda muito. Ela sempre está, o principal cargo em uma loja é venerável mestre, no jargão maçônico, que é o presidente. Eu fui 5 vezes venerável, de 2 diferentes lojas aqui no Distrito Federal. E ela me ajudou demais nesse trabalho. Que bom! Então é importante. Agora, se a maçonaria, algum dia... Nós temos hoje maçonaria mista, já existe no mundo, existe na França, existe, mas não tem o reconhecimento internacional formal com as potências consideradas aquelas que têm essas tratativas. Então é um pouco difícil para mim dizer que isso vai ocorrer ou que não vai ocorrer. Entendo. Bom, agora vem de Carolina, interior do Maranhão, Tiago Mendonça. Qual a diferença entre a loja maçônica, oficina maçônica e templo maçônico? Templo maçônico é o local onde nós nos reunimos para fazer as práticas maçônicas, que é uma sessão ritualística sempre voltada para o bem, sempre voltada para o crescimento e evolução. E vamos pensar sempre, quando falo evolução, estou falando espiritual. Então esse é o local físico, que, como eu disse, nós temos diferentes ritos. Por exemplo, na Inglaterra, quando começou a surgir essa maçonaria diferente, isso era papo para outra ocasião, né? Nós tínhamos a maçonaria operativa, e depois passamos até a maçonaria chamada especulativa, que é das ideias, etc. E tal. Então, um rito simples, você punha as coisas tudo dentro de uma mala, abria e funcionava. Então, o templo é o local físico onde nós nos reunimos, que pode ser até considerado local espiritual também. Sim. E loja maçônica é a instituição que faz os trabalhos maçônicos. E oficina é a mesma coisa que loja. Nós estamos ali para trabalhar. Então, a oficina é o local de trabalho. Né? Certo. Então, a oficina maçônica e loja maçônica é a mesma coisa, mas formalmente é uma loja, por exemplo, perante o Estado brasileiro, civil, o mundo civil. A loja maçônica tem que pedir um registro. Ela tem que fazer um estatuto, ir no cartório, registrar,
tirar um CNPJ na Receita Federal para abrir uma conta bancária. Ela tem que respeitar as leis civis. Como que ela é conhecida? Loja maçônica ABC, loja maçônica XYZ. Então, a loja maçônica é oficina também, porque se trabalha, mas isso é um termo usado coloquialmente e não formalmente. Formalmente é loja maçônica, mas é a mesma coisa. Sim, mesma coisa, muito bem. E dando continuidade do Tiago também, que está sequioso por conhecimento, o que é o grande oriente na maçonaria e qual a diferença deste para as grandes lojas? Eu já respondi isso. Foi o que eu pensei, né? Eu já respondi. Diz que nós, quando foi criado lá atrás, que foi exatamente por Zé Bonifácio e Sim, Gonçalves Ledo, sim. 3 lojas maçônicas do estado do Rio, uma de Niterói e 2 do Rio, fundaram o que se chamou o Grande Oriente, naquela época chamava Brasiliano ou Brasílico, depois virou Grande Oriente do Brasil. Então, nós adotamos essa denominação, porque o Oriente, aqui fala de qual Oriente que você é? Eu sou de Brasília. É o local geográfico onde a gente funciona. Okay. Então, a gente chamou de Grande Oriente. E as grandes lojas, usando uma denominação que é mais comumente usada no exterior, por exemplo, você tem a grande loja do Arizona, grande loja Arizona nos Estados Unidos, você tem a grande loja maçônica do Paraguai, no Paraguai, por exemplo. Então, é um termo usado que, em vez de chamar Grande Oriente, chamou Grande Loja. Existe também uma questão que, normalmente, a grande loja se reúne como se fosse uma loja, mas num nível maior. E no Grande Oriente nós temos uma estrutura formal, como eu disse, que replica o Estado brasileiro, mas nós não temos essa reunião em uma grande loja. Entendeu? Perfeito. Bom, agora a última pergunta do Tiago também, competindo com o César Prado. Qual a ligação da maçonaria com o ocultismo ou esoterismo? Não, veja bem, muita gente até confunde um pouco, né? Porque se a gente pegar a definição, os dois têm definições semelhantes. A maçonaria não trabalha com nada no aspecto de oculto, né? Inclusive, muita gente fala a maçonaria é secreta. A maçonaria não é secreta. Ela pode ter sido secreta no passado devido às perseguições que tinha. Ela hoje é discreta, né? Entrar em qualquer site aí, nós vamos ver o endereço do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente do Distrito Federal, de uma loja maçônica. Então, ela não é mais secreta, ela é discreta, porque nós, maçons, para nos reconhecermos, temos alguns sinais que só um maçom sabe, algumas palavras que só um maçom sabe, e também, se for cumprimentar, tem uma forma de cumprimentar que só o maçom sabe. Então, isso é uma descrição maçônica. Eu quero ser reconhecido como maçom, então eu vou testar se aquela pessoa que eu acho que é. Né? Então, essa é a diferença. Agora, a maçonaria, ela é exotérica, porque ela faz um trabalho para a evolução externa, para a evolução social, faz um trabalho para fora, e esotérica, porque o esotérico significa exatamente isso, é trabalhar com essa conexão de Deus, a conexão do grande arquiteto do universo. Então, esse trabalho esotérico que acaba sendo um trabalho muito individual de cada um consigo mesmo na sua evolução, na sua perspectiva, respeitando as idiosincrasias, respeitando o cabedal de conhecimento. Então, cada um na sua velocidade, na sua toada, no seu modo de ser, caminhando nessa senda maçônica. Bom, agora a última pergunta de Brasília. Quais são os maiores tabus e mitos sobre a maçonaria, no tocante das estruturas de poder e influência da ordem nas relações públicas? O que é fato, o que é mito? Você poderia falar sobre o protocolo dos sábios do Sião? Isis Chaves de Brasília, gratidão. Bom, primeiro, nós temos... O início da pergunta, ela fala o quê? Quais são os maiores tabus e mitos sobre a maçonaria? É aquilo que foi o início da sua conversa, que você falou do seu exemplo do Maranhão. Do Maranhão. Era achar que maçonaria era coisa do diabo, que ali a gente fazia sacrifício. De animais, de criança. Isso é um mito, é um tabu que
que não tem nada de verdadeiro. Então, hoje, com as informações, como eu disse há pouco, se entrar no site do Grande Oriente do Brasil, você vai ter informações sobre a maçonaria que é dado a qualquer um saber. A internet propicia tudo isso. Então, o grande tabu foi dizer que a maçonaria era uma coisa do diabo, era uma coisa que praticava o mal. A maçonaria respeita as famílias. Agora, onde está o ferro, está a possibilidade de oxidação, a ferrugem. Então, todo maçom é uma pessoa boa? Deveria ser. Mas em qual organização que não existe? Eu vou usar o termo simbólico, laranjas podres, né? Então, em todo saco tem uma laranja podre. Qualquer sistema. O principal tabu é esse. Relações exteriores, relações públicas com poder. A maçonaria já foi muito mais influente do que hoje. Primeiro governo brasileiro como república, todos eram maçons, todos. O presidente, Marechal Deodoro, o vice-presidente, todos os ministros eram maçons, Rui Barbosa, todos os ministros. Então, tivemos vários presidentes da República maçons. O último foi Michel Temer. Mas, então, a maçonaria busca influenciar positivamente os poderes públicos. Então, a gente sempre que tem essa oportunidade, a gente tem esse relacionamento, nós temos as nossas relações institucionais para fazer o bem. Por exemplo, nós, durante a pandemia, fizemos um tratado, o Grande Oriente do Distrito Federal, juntamente com a grande loja maçom do Distrito Federal e o governo do Distrito Federal, para fazer ações sociais. E conseguimos fazer muitas e boas ações ajudando aquelas pessoas que estavam passando necessidade. As doações de cesta básicas foram em número, de gêneros alimentícios, de gêneros de limpeza e outras, né? Então foi assim uma ação social intensa que nós fizemos, quer dizer, junto com o poder público, porque algumas vezes o poder público tem mais facilidade de captação de recursos, mas mais dificuldade de permeabilidade, porque veja bem, nós temos aqui no Grande Oriente do Distrito Federal, formalmente hoje, no Distrito Federal, vinculado ao GOB, 90 lojas maçônicas, né? Tem uma que, por uma peculiaridade, considerada a primeira, que foi fundada ainda antes de Brasília, em 1957, ela é federada diretamente ao GOB, ao Grande Oriente do Brasil, não jurisdicionada ao Grande Oriente Federal. Então, 90 lojas. Mais 44, se não me falha a memória, porque aumentou agora, da grande loja. Então, veja a permeabilidade aí de cento e tantas lojas nos mais diferentes rincões do Distrito Federal para fazer essa distribuição. Então, foram sopas, foram jantares, assim, servidos, coisas simples, sim. Né? Feitas. Então, a gente tem essa influência. E com relação a esse protocolo de Sião, não tem nada a ver com a maçonaria. O que eu vi certa vez é que era um protocolo criado contra antissemita, né? E a maçonaria não tem isso. A maçonaria não tem preconceito, não tem nada disso. Então não tem nada a ver com a maçonaria. Eu pouco conheço desse protocolo. Obrigado. Você tocou no assunto do ex-presidente Temer, que era maçom e tudo. E aí, por coincidência, nessa coisa de política e tudo, já vi várias vezes pelas redes sociais, que tem muita notícia falsa e tudo, o presidente Bolsonaro dentro de um templo maçom. O presidente Bolsonaro é maçom? Não. Né? Porque assim, aí eu lembrei na hora as notícias falsas que espalham por aí, né? Muita notícia falsa. Bom, é hora do nosso comercial social, para vir a pergunta, o olho do furacão. Dona Coruja, libera aí o comercial social. Olá, empreendedores do capital humano, ativistas sociais e humanistas. Eu sou Eliane Colado, voluntária deste programa maravilhoso que valoriza a gente que faz e acredita num mundo melhor e mais justo. Venho convidá-los a participar de uma rifa simbólica para mantermos o programa no ar, concorrendo a uma caixa com 8 presentes. Dona Coruja, quais são os presentes? Olha, gente, só produtos personalizados do programa.
caneca, toalha de rosto, boné, bolsa alternativa para fazer compras, chaveiro, caneta, livro surpresa e muitas guloseimas veganas. Para participar, entre em contato pelo WhatsApp 619-9665-0909 e diga: quero ser voluntário do programa Proseando com Marcos Terra e participar da rifa. Dona Coruja acabou de piar aqui no meu ouvido e disse que vocês terão uma grande surpresa ao fazerem contato com o programa. Participem! E vamos que vamos! Gratidão, Eliane Colado, essa voluntária e sensibilizando as pessoas para manter o nosso programa no ar por muito tempo. Quem sabe o vulgo Marcos Terra chega aí, a cabeça branca proseando com o universo, né, com o Marcos. Bom, chegou aquele momento, Marcos Noronha. Todas as instituições que têm todo esse aparato, todo esse acervo de conhecimento, os degraus da escada de Jacó, que é o infinito e tudo, até chegar ao cargo máximo da maçonaria, do venerável ao grau máximo. Como é que fica isso, levando em consideração a dimensão humana? Porque, queira ou não, nós temos uma estrutura egóica. Quando isso não é muito bem trabalhado, infla, igual o pavão misterioso, não é isso? Do Ednardo lá de Ceará, né? O pavão misterioso. Eles são muito, mas não podem voar. Como é que fica isso assim, quando um irmão maçom se perde nesse processo? Porque é humano, humano. Hoje eu tenho um poder, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Cadê a minha base para não me perder nesse processo? Sou presidente da comunidade europeia. Como é que isso acontece, essa coisa do ego inflado na maçonaria? Na minha opinião, isso em todo local pode ocorrer. Então isso é inerente ao ser humano, à pessoa humana. Muitos dizem, por exemplo, a maçonaria, como eu disse há pouco, nós temos as vestimentas, que são chamadas de paramento. Quando uma pessoa entra, ele usa um avental branquinho, simplesinho, né? Que é chamado o avental de aprendiz. E ele vai evoluindo. Então isso faz parte da evolução. Nós temos uma instituição que tem uma liturgia como Sarney gostava de falar, liturgia do cargo, né? Sarney era maçom? Não. Aliás, é maçom? Não. Porque acabei de matar o Sarney, ele está vivo lá no Maranhão, né? Ele está vivo. E o rei Salomão? O que tem o rei Salomão? Não, o rei Salomão não era o rei Salomão daquela época. Nós temos todo um passado dizem que a maçonaria iniciou a importância do rei Salomão. Certo. Nós falamos, por exemplo, que sentamos ali, quando o venerado senta, ele está sentando no trono de Salomão. Mas o que isso representa? Qual é a representatividade alegórica, metafórica? É a sabedoria. Então é trazer para dentro sabedoria. Veja, qualquer investido de poder, qualquer um que tenha uma condição financeira superior, ou seja, tenha dinheiro, ele pode usar isso para o bem ou para o mal. Sim. O uso é individual. A pessoa que chega não existe cargo máximo na maçonaria. O grão-mestre de hoje, o grão-mestre geral, amanhã ele não será mais grão-mestre geral. E quem é ele? É ele. Ele vai ser o que ele é. Nós temos um ex-grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, chamado Laelso Rodrigues, que é de Sorocaba. Dia 30 ele completou 90 anos de idade. Uma pessoa que conquistou a simpatia, o respeito de toda a maçonaria pela simplicidade, mesmo exercendo um cargo alto, tendo as pompas daquele que exerce. Eu liguei para ele no dia do aniversário e ele atendeu meu telefonema dizendo: meu irmão Marcos Noronha, eu estou emocionado de receber uma ligação sua. Como é que pode uma pessoa que exerceu esse cargo com 90 anos, 54 anos de maçonaria, foi venerável, foi falar com essa simplicidade? É ele. Então, meu estimado amigo
amigo conheci hoje, mas já considero um amigo, Marcos Terra. Essa resposta é individual. Sim. Nós temos que estar vigilantes todo o tempo, todos os seres humanos, para tentar. É claro que quem não disser que não tem uma vaidade, está mentindo. Né? Todos nós temos a nossa vaidade. Como que vamos trabalhar? Por exemplo, a gente pode dizer assim, a minha vaidade é fazer o melhor. Né? E fazer o melhor deve ser uma obrigação de cada um de nós. Um dos filósofos da atualidade que a gente pode citar, sou escritor maçônico também. E entre os meus escritos, né, com simplicidade, com humildade, com amorosidade, eu criei os chamados diálogos maçônicos. Então, começamos isso há menos de 2 anos, inicialmente semanalmente, e depois passamos para mensal. O último foi o 48, quando nós falamos sobre linguagem maçônica. Mas antes de entrar na linguagem maçônica, essa linguagem metafórica, com a utilização de símbolos que a maçonaria tem, nós falamos de alguns avatares que passaram pelo planeta Terra. Né? Um deles, Jesus. Jesus era o quê? Ele se comunicava por meio de parábolas. Por quê? De uma forma metafórica, aquela forma que ele entendia que aqueles que não eram considerados os mais evoluídos espiritualmente, que seriam os seus apóstolos, né? Era a forma dele se fazer entender. E nós temos hoje, na atualidade, a meu ver, um filósofo que também usa um pouco da linguagem metafórica no Brasil, que é um dos mais respeitados ultimamente, que é Mário Sérgio Cortella. E Cortella tem um vídeo que ele fala, enquanto você não tiver melhores condições para fazer da forma que seja a ideal, faça o seu melhor. Não seja medíocre. Então eu acho que uma das vaidades que um ser humano poderia ter é falar, eu vou fazer o meu melhor. E aí ele conta nesse vídeo, ele fala, uma pessoa chegou no médico, né, um parente muito doente, correndo risco de vida, de perder a vida, de morrer. E aí, doutor? Ele falou, eu vou fazer o que é possível. Aí o Cortella falou, errada a resposta. Ele tinha falado, eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor. E não o que é possível. Então eu acho que é isso. E essa questão, Marcos Terra, de que um vai ter essa coisa de ser considerado o melhor, é muito individual. Agora, nós temos que a todo instante estar vigilantes e sabendo, como eu disse um pouco antes, quando a gente põe uns paramentos destacados, é para mostrar a nossa responsabilidade maior e dentro dessa responsabilidade está servir. Porque, como diz o lema, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer você pelas redes sociais antes, né? E hoje pessoalmente. Eu creio que, como se intitula espírita, que a doutrina espírita, com certeza, né, Deus, Cristo, caridade, simplicidade e humildade, ajuda também a não se perder nessas estruturas egóicas, que qualquer um de nós corremos o risco, né? Então, é isso aí, gratidão. E aqui está uma pequena lembrança, né, do programa Prosseando com Marcos Terra. Nós somos muito amigos do Gustavo Carl Jung, né? Tomamos cafezinho com ele às 17 horas. E ele fala sobre a terapia do afeto, né? Então, vou mostrar aqui para todos aqui. É o mimo nós do agradecemos e vamos compartilhar aqui. Essas paçoquitas. As paçoquitas, tem doce, tem tudo, né? A gratidão a todos os irmãos do Brasil, maçons e de outros países e tudo. E os jovens que têm interesse em entrar na maçonaria, podem entrar em contato contigo para conversar, para uma prosa? Pode ser? Pode, os jovens, isso. E agora nós vamos celebrar, né? Nós estamos sempre à disposição e para nós existe outra passagem muito interessante, né, que é de Francisco de Assis, que diz, faça o que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia. O trabalho vai se tornar diversão. Maçonaria, para mim, é alegria. É alegria, é prazer. É vida, é prazer. Ó. Puxa, eu tá tão jovem, cara, 70... 67 chegando nos 70, falta 3 anos só. Isso. Com cara de bebê Johnson, cheio de jovialidade,
com a sua companheira, e um abraço para ela muito grande, está aqui do nosso lado, cheio Meus de vida colegas também. tudo de cabelo branco e eu não. Vamos brindar aqui para fechar aqui o nosso Marcos Noronha. Gratidão e vamos que vamos! Vamos. Oh, yeah! Vamos que vamos!